Olá a todos, bom gente vir aqui fazer mais um vídeo, agora sobre a série Dificuldades Textuais, sendo essa agora do Antigo Testamento, tá? Estou fazendo do Antigo e do Novo Testamento, e em Gênesis capítulo 9, do verso de número 3, ele diz assim: Deus ordenou que comêssemos somente carne ou apenas vegetais? Porque quando Deus criou Adão, o Senhor ordenou-lhe que comesse somente todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. A carne, porém, não foi dada por Deus para se comer. Entretanto, quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse: tudo o que se move e se vive lhe será por alimento. Como vos deis a erva verde, tudo vos dou agora. Isso está em contradição com o mandamento anterior dado por Deus para que nós não pudéssemos comer carne? Mas se a carne ela é uma fonte de proteína, então na verdade temos que comer carne. Então por que Deus proíbe de comermos carne? Será que podemos comer ou não podemos comer? Então fique comigo que depois da vinheta você vai descobrir junto comigo se podemos comer carne ou não. Se Deus realmente ordenou que comêssemos somente vegetais ou carne e vegetais. Então vamos ver então se realmente Adão comeria carne ou não, se era o propósito de Deus somente comer vegetais ou não. Bom, primeiro nós temos que analisar o seguinte, que Gênesis capítulo 9, verso 3, ele diz exatamente assim: tudo o que se move e vive lhe será para ti como mantimento, como vos deis a erva verde, tudo vos dou agora. Esse é o livro de Gênesis, capítulo 9, do verso de número 3. Só que essa revelação está dando para Noé, tá bom? Não está dando para Adão, ok? Mas se você analisar aqui bem, o capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 29, ele diz assim: a carne, porém, não foi dada para Deus para comer. Entretanto, quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse exatamente isso aí, tudo que tiver e tal, mas o Senhor ordenou que somente ele comesse erva. Então preste atenção. Isolar o texto é muito fácil. Nós pegamos o capítulo de verso de número 9, capítulo 9, verso de número 3, desculpa, e vimos que realmente Deus disse para que o homem passasse a partir dali comer tanto os animais quanto a erva. Mas se Adão foi o primeiro homem, foi o primeiro exemplo de toda a humanidade, então ele não comia carne? Comia sim. Vamos ver onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 1, do verso de número 13. E diz assim Deus: também dou todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, na verdade, o homem, o primeiro Adão, ele sim comia carne de animais. É interessante que eu vejo muitas pessoas dizendo aí que não se pode comer animais, porque eles são ser vivos e tal. Mas interessante, você já parou para pensar que um outro animal, por sobrevivência, também come um outro animal? Quer dizer então que um outro animal pode comer outro animal. O ser humano, que também é um animal, mas sendo racional, não pode comer outro animal. E se o meu organismo precisa de proteína, aonde é que eu vou buscar essa proteína? Exatamente na carne. A carne é a melhor fonte de proteína que se tem. Então, muitas das vezes a gente tenta distorcer, não somente a palavra de Deus, mas tentamos distorcer o modus operandi de Deus. Muitas das vezes a gente pede algo a Deus e Deus muitas vezes fica em silêncio. Fica em silêncio por quê? Porque você já pediu e ele vai te responder. E nós pensamos que muitas das vezes Deus está
dando as costas para conosco, porque ele não está respondendo. Então as escrituras, quando você lê, é a mesma coisa, tá? Temos que entender o texto e o contexto. Então esse é um bom exemplo de revelação progressiva de Deus, em que mandamentos anteriores são substituídos por posteriores, certo? Quer dizer então que Adão não comia carne e agora ele resolveu dar que o homem, através de Noé, pudesse comer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Em questão que não envolve alteração em nenhum padrão moral intrínseco, que é baseado na natureza de Deus, o Senhor tem a liberdade de alterar os mandamentos que ele deu às suas criaturas, certo? Se você não encontrou nenhum texto que diz que pode comer carne e agora você achou que pode, Deus pode mudar como ele quiser, certo? Então, é uma coisa que nós temos que entender, que é uma forma progressiva. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, quando você comparar isso, você pode comparar isso com os pais que, numa fase da vida de seus filhos, deixam comer com a mão, para mais tarde ensiná-los a usar uma colher. E, posteriormente ainda, eles instruem seus filhos a não mais usarem uma colher, mas sim um garfo. E não há contradição alguma nesse processo. É simplesmente uma questão de revelação progressiva, adaptada às circunstâncias e visando o objetivo final. Então é assim que Deus trabalha conosco. Se ele colocou lá para o homem exatamente os animais para que se comessem, nós estamos falando na questão de sobrevivência. E quando falamos na questão de sobrevivência, nós estamos falando também da questão de natureza, como é que eu vou dizer assim, de sobrevivência. O maior sempre vai comer o menor. E o homem está acima dos animais. Ainda que ele foi criado depois, tem que se entender que no Jardim do Éden, Deus deu autoridade aos animais para que eles estivessem debaixo do convívio do homem. Ou seja, o homem é maior do que os próprios animais. Por quê? Porque tudo estava sobre as mãos de Adão. Então, comer carne de animais, sim, Deus permite sim, quando lemos ali e vamos ler novamente em Gênesis capítulo 1, verso de número 30. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e de todas as criaturas em que há fôlego de vida. Todos os vegetais existentes como mantimento lhe será também para sustento. E assim aconteceu. Então, todos os animais você pode comer. Todas as carnes você pode comer. É óbvio que a ciência hoje descobriu que certos tipos de alimentos, certos tipos de animais, como o porco, por exemplo, é um animal que só come sujeira, né? Só come comida estragada, esse tipo de coisa. Nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de lavagem. Então, claro que tem que ter um padrão de cozimento, tem que saber cozinhar ele, fazer direitinho, né? Não é assim, comendo de qualquer jeito. Então, certo tipo de animais ali, você tem que ter o cuidado no preparo para que você possa comê-lo. Mas sim, Deus permitiu que todos os animais na face da terra lhe será-se por alimento ao homem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Muito obrigado pela sua visita. Os comentários que estão sendo feitos lá, estou respondendo a todos eles. Se você tem alguma dica, se você tem alguma sugestão, por gentileza, coloque lá que eu terei um imenso prazer em responder a você. Tá bom? Só tenho somente que agradecer e muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Até uma próxima aula.